Olá, eu sou Vanessa Bueno e hoje nós vamos falar sobre como é possível e se é possível eu perder o meu título de residência. Essa tem sido uma dúvida muito comum por diversos fatores, ou porque a pessoa se ausentou do território português, ou porque não conseguiu renovar o título de residência. E como a gente sabe que Portugal está apertando mais essa questão migratória, no sentido de fiscalizar, né, os seus imigrantes, os estrangeiros que estão residindo em Portugal, muita gente está com essa dúvida: como que eu posso perder minha residência? Eu posso perdê-la? Existe essa possibilidade? A gente vai falar um pouco neste vídeo sobre esse ponto, esse assunto, e até porque é um assunto que nós recebemos muita demanda, muitas dúvidas sobre ele. E é por isso que nós escolhemos essa temática para compartilhar com vocês o que diz a lei, porque isso é muito importante, né? Às vezes é uma tendência das pessoas, do imigrante ou do ser humano, ouvir: fulano, aconteceu isso com fulano, porque ciclano foi assim, mas Beltrano foi assado. Então as pessoas vão tendo as informações por conta da história do outro, a informação que o outro passou, e acha válido e acha que isso é a regra. E a gente tem que lembrar que a regra vem da lei, não é? Então, se um agente da polícia for abordar você, né, numa operação policial, por exemplo, ele não vai ver a história de fulano, ciclano, beltrano. Ele vai aplicar a lei. Então, por isso que quando a gente passa as informações aqui, a gente passa com base na lei, tá bem? Isso tem que ser muito importante. Às vezes, claro, a prática é um pouco diferente da lei, mas a gente tem que basear a regra pela lei. Porque, por vezes, eu vou passar alguma informação para vocês aqui e vai acontecer de vocês pensarem: não, mas com fulaninho isso não aconteceu. E pode ser que essa pessoa tenha tido uma sorte, uma exceção, algo mais aconteceu para que o desfecho fosse outro, porque as pessoas às vezes não contam tudo, isso também é algo que é bem comum. Então, nós vamos falar aqui sobre o que está na lei e aquilo que é possível, que está previsto em lei, que é para vocês, a partir daqui, ter a informação mais próxima daquilo que pode acontecer, tá bem? Então, qual é a previsão jurídica que existe, a previsão legal que existe na lei para um estrangeiro, um imigrante residente em território português perder o seu título de residência? Então, basicamente é ele não estar mais em território português, deixar o território português, ausentar-se do território português. E para isso acontecer, você tem que passar 6 meses consecutivos, ou seja, ausentar por 6 meses ou 8 meses intercalados dentro do período de validade do seu título de residência. Você tem um título de residência que tem uma validade de 2 anos, você pode se ausentar durante 8 meses intercalados nesse período de 2 anos. Isso é muito importante. Vanessa, mas eu vou precisar ficar mais tempo, eu estou com um problema de saúde, eu vou precisar ir no Brasil fazer um tratamento, provavelmente eu vou passar esse período, o que eu faço? Vai ter que comunicar a AIMA. Existe essa previsão na lei, você vai ter que notificar a AIMA, por exemplo, você vai para o Brasil, vai perceber que vai precisar de mais tempo, você vai comunicar com o seu laudo médico. Porque não adianta só comunicar sem prova, não vale de nada. Eu tenho que comunicar e eu tenho que comprovar que eu estou nessa situação, tá bem? Nas mulheres, muitas vezes optam por ter os seus filhos, não é? No Brasil, muita gente opta por ir para o Brasil para ter o seu filho, por exemplo. Então, a maternidade pode ser um exemplo disso. Eu prefiro ter o meu parto lá porque tenho minha rede. Ok, você pode fazer isso, você pode passar um pouco mais tempo do que aquele que está previsto, você vai comunicar a AIMA, você vai juntar prova dessa sua situação. Tá bem? Então, esta é a regra. Saiu do território português, ficou mais do que o período permitido? Comunica a AIMA. Na prática, em razão da pandemia, a gente sabe que esse rigor com relação a esse período de entrada e saída não foi muito bem aplicado.
até porque o próprio governo publicou decretos-leis para que os títulos de residência e os vistos fossem renovados, a sua validade, em razão de toda a situação, que não foi só a pandemia, a gente sabe que depois tivemos aí essa mudança de CEF para AIMA, essa transição, que ainda, até hoje, a gente ainda continua nela, não é? Ainda não está totalmente operacional os serviços, só que a gente também tem que lembrar que agora muita coisa também tem alterado. Não temos mais a manifestação de interesse e o governo já indicou que vai ser mais rigoroso com relação à aplicação da lei. Então, quando o rigor ou a lei começa a ser aplicada, porque nada mais é do que isso, muita gente acha que a imigração agora está mais apertada porque o governo não quer mais imigrantes. E não é nada disso. O governo só vai aplicar o que está na lei, não é? Então, a gente tem que ter atenção a isso. Portanto, preciso me ausentar de território português? Ausente-se e lembre-se que você precisa comunicar a AIMA se você passar mais do que 6 meses consecutivos, 8 meses intercalados. Ah, mas e no meu caso que eu não consegui fazer a renovação, eu vou perder? Aí se tiver uma operação policial na rua e o meu título de residência está caducado, o que vai acontecer comigo? Bem, neste caso você precisa de duas coisas para comprovar para o agente policial que você está dentro da lei. Você vai precisar apresentar o decreto-lei, aquele que dá validade para os títulos de residência até junho do próximo ano, até junho de 2025, né? E você vai ter que apresentar um e-mail ou algum comunicado, que seja por uma carta, que você tentou agendar a sua renovação na AIMA e não conseguiu. Então, essas duas alternativas, porque o que está escrito no decreto-lei é que o imigrante tem que fazer prova de que ele tentou fazer a renovação. Então, você tem que ter esses dois comprovativos, tá bem? Então, é isso. Não vai te acontecer nada, porque realmente você vai estar acobertado por esse decreto-lei. Ah, Vanessa, mas eu preciso voltar para o Brasil e agora como que eu vou fazer sem a renovação? Depende do caso, porque aquilo que eu digo sempre para o imigrante, não é bom e nem é recomendável vocês saírem sem ter a residência renovada, tá? Mas a gente sabe que existem casos e casos. Existe caso de força maior, por exemplo, eu sou aposentado e eu preciso fazer prova de vida no Brasil. Esse aposentado tem que se ausentar. E mesmo que ele tenha depois no retorno um problema na imigração, ele tem como justificar. Não, eu precisei porque eu tinha essa data, eu tinha que me apresentar. Está certo. Ah, não, eu preciso no Brasil porque eu tô com saudade da minha família, vou viajar a turismo e tal. Aí você tem que repensar, tá bem? Espera mais um pouquinho para ver a sua família depois. Tenta renovar primeiro a residência. Portanto, há casos e casos, tá? Então a gente precisa ter essa consciência de que quais são os argumentos que eu vou utilizar no caso de um retorno para Portugal, para eu tentar então ultrapassar essa situação, tá bem? Lembrando que eu estou dando essas informações para vocês relativamente ao cenário atual que nós estamos vivendo. Vocês já devem ter percebido que há uma operação policial acontecendo em todo o país relativamente a isso. No próprio aeroporto, eles estão mais rigorosos e esse rigor tem a ver com a aplicação da lei. Lembrem-se sempre disso, não é porque as portas vão estar fechadas para os imigrantes. Na verdade, é o governo de Portugal aplicando a lei de estrangeiros, ok? Então, compartilhe essa informação com mais pessoas que precisam saber disso, subscreva o nosso canal e até o próximo vídeo.